Segunda Crônicas 33, versículo 1, diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante aos olhos do Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsava de suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez poste ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Versículo 6. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com os necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante aos olhos do Senhor. Versículo 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor Manassés ao seu povo, porém ele não deu ouvido. Pelo que o Senhor trouxe ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarrando com cadeias, e o levaram à Babilônia. Eu vou te citar uma frase de Agostinho que diz assim: procurei o que era o mal, e não encontrei uma substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da submissão suprema de vós, Deus. Isso é parte de um estudo que chama Teodiceia, o estudo da existência do mal. Existem vários estudos e várias especulações a respeito da origem do mal, da onde se originou, nasceu o mal. Mas eu vou ficar com a explicação de João Calvino, que era algo que eu já sabia antes de ler, que o mal nada mais é do que fruto do pecado que primeiro nasceu no coração de Lúcifer e depois no coração do homem. O mal é fruto do pecado, da queda, da corrupção do coração do homem. Deus não é o criador do mal. O mal é a falta, ignorar a existência de Deus. O mal é a falta da presença de Deus. Deus não criou o mal. O mal procede de um coração corrupto. O mal procede daquela raiz de Adão, daquilo que veio do pecado. Então, na verdade, assim como todas as tragédias e catástrofes, e tudo que existe de ruim, assim também o mal nasce, vem, é fruto do pecado, é fruto da queda. Por isso nós encontramos, ao longo da história, seres malignos, perversos, por toda a história. Você vai ver desde os primórdios, desde a Mesopotâmia, você vai ver desde Nimrod, um poderoso caçador, que erigiu a Torre de Babel. Você vai ver que era um homem tirano. Você vai ver os imperadores romanos, como Nero, que executou o apóstolo Paulo, um homem tirano, que queimava cristãos com vela, com cera, e fazia iluminar a cidade em postes. Você vai conhecer Calígula, um imperador perverso, um imperador truculento, mau. Você vai encontrar Adolf Hitler, responsável por a morte de 6 milhões, só de judeus, 6 milhões. Você vai encontrar Joseph Stalin, um homem ruim, perverso, frio. Você vai encontrar vários serial killers, vários assassinos frios, calculistas, perversos, homens que criaram a bomba atômica, homens que a detonaram, homens que são responsáveis por genocídios infantis, genocídios de crianças, homens que sancionam, criam e ordenam leis malditas, perversas, inescrupulosas. E você vai encontrar uma série de pessoas más, assassinos, monstros, pessoas pervertidas e imorais, déspotas, sanguinários, frios, calculistas, facínoras, pessoas extremamente impiedosas. E isso tudo é fruto do pecado,
daquilo que nasceu no céu, no coração de Lúcifer. E de Lúcifer transferido a desobediência de Adão. E desse pecado brota toda forma de maldade. E se não é outro termo da teologia que diz graça comum, o nível da maldade de alguns homens poderia chegar a algo inimaginável. Por exemplo, você não encontra 100 Adolf Hitlers, você não encontra 100 Calígulas em cada geração. Tudo isso porque a graça comum, a graça de Deus impede a pecaminosidade ou a maldade de atingir níveis incontroláveis. Uma maldade compulsiva, fazendo de homens animais incontroláveis, se autodestruindo ou se destruindo uns aos outros. Há a graça de Deus que retém essa maldade. Todavia, alguns ainda excedem, todavia, alguns ainda extrapolam em fazer o mal. E diante desses dados que eu citei, desses personagens perversos na história, pessoas malignas, ruins, atrozes, ordinárias, como dizem, eram ordinárias em fazer o mal. O rei Manassés, por incrível que pareça, excede quase que todos esses. O rei Manassés talvez foi o pior homem do mundo, o pior rei de Israel. Ele foi o 13º rei de Judá, do reino do sul. Ele foi filho do rei Ezequias e foi um homem conhecido pela sua impiedade, pela sua maldade. Foi o rei que reinou mais tempo, 55 anos. Nenhum rei reinou tanto tempo como o rei Manassés. E ele foi uma criatura pervertida, um homem imoral, um assassino, um homem truculento, um homem malvado, frio, calculista, indiferente à necessidade alheia, capaz de qualquer crime, capaz de executar qualquer ato para defender o interesse próprio. Manassés, um rei da linhagem de Judá, um homem que tinha sangue israelita nas veias, um judeu. E nós vamos ver sobre isso, sobre a maldade do homem, a perversão, a truculência, que eu e você podemos estar, podemos chegar, ou podemos até ter saído dessa perversão, dessa maldade. Talvez hoje seja uma pregação para você, talvez você seja esse homem, talvez você seja essa mulher. Se fôssemos falar de mulher, Jezabel assumiria o primeiro lugar do ranking, como a mulher mais perversa, impiedosa e maligna de todos os tempos. E junto com ela, no lado masculino, temos o rei Manassés. E talvez você que entrou aqui, esconde muito bem, maqueia muito bem, mas por dentro é um monstro, é uma pessoa fria, é uma pessoa ruim, é uma pessoa perversa, é uma pessoa mau. E nós vamos ver se há solução para essas pessoas, se há retratação, se há recuperação para serial killers, psicopatas, se há restauração para pessoas que têm distúrbios emocionais, psicóticos, ou pessoas endemoniadas, ou pessoas capazes de qualquer coisa, se não é a misericórdia de Deus, a contê-las. Vamos ver, vamos estudar sobre a perversão e a maldade do homem. Quem era o rei Ezequias? Quem era o rei Manassés? Vamos ver no 33:1. Tinha Manassés 12 anos de idade, o 33 do 32, um versículo antes do capítulo 33. 2 Crônicas 32, versículo 33. Descansou Ezequias com seus pais, e os sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todos os Judá e os habitantes de Jerusalém lhes prestaram honras em seu nome. Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Qual era a história, o pano de fundo do homem mais perverso da terra? Do maior bandido e assassino. Ele era filho do rei Ezequias. Quem era o rei Ezequias? O rei Ezequias era filho de Acás. O rei Acás foi responsável pela idolatria e a corrupção de Jerusalém. Ezequias, quando toma o poder, ele restaura a adoração do Senhor. Ele limpa, ele purifica o santuário. Ele santifica os levitas e o sacerdócio.
Ele era um homem temente a Deus. Deus era com ele. Ele atentava para os princípios da palavra. Era um homem piedoso. Manassés, o seu filho então, ele cresceu num lar desse. Ele cresceu tendo conhecimento da verdade. Ele foi instruído na lei de Deus. Ele foi instruído a adorar um Deus só. Ele foi instruído a temer a Deus. Ele tinha conhecimento de Deus. Foi assim que ele foi. Ele foi ensinado, instruído. Ele cresceu na verdade. Sabe o que acontece? Muitas dessas pessoas perversas sabe que são perversas. Elas têm conhecimento da verdade. Elas tiveram ou têm acesso às escrituras. Elas sabem que é nocivo o que elas estão fazendo. Manassés não tinha desculpa que foi mal por exemplo familiar ou paterno. Manassés não tinha desculpa que era perverso por ser ignorante. Ele não era um cidadão de Sodoma e Gomorra. Ele não era um cidadão de Gênesis 6, os filhos dos homens com as filhas de Deus, fazendo o que era mal. Manassés teve educação cristã. Manassés teve conhecimento da lei. Manassés teve exemplo de piedade dos pais. Muita gente perversa na igreja tem acesso às escrituras. São filhos de pais cristãos. São filhos de mães cristãos. Convivem em lares cristãos, frequentam as igrejas, conhecem as escrituras, têm entendimento do que Deus gosta e do que Deus odeia. Muitos perversos e malignos, não está falando aqui de anaquins, não está falando aqui de filisteus, está falando de judeu, israelita, povo eleito e escolhido. Assim também nós podemos notar que há gente perversa dentro da casa de Deus, há gente perversa dentro da igreja, há gente perversa no corpo de Cristo, há gente ruim e maldosa que teve acesso às escrituras, teve criação cristã, teve bom exemplo, está tendo bom exemplo. E a Bíblia diz, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. Como assim começou a reinar? Manassés, ele foi levantado ao cargo de rei. Ele era rei, ele tinha a função suprema de Judá. E é mais interessante notar que no corpo de Cristo há pessoas que ocupam cargos e são perversas. Há obreiros, diáconos, pastores, ministros perversos. Eu pessoalmente conheço pastores perversos, conheço ministros perversos. Eu não estou dizendo de equívoco, eu conheço gente ruim, maligna, que se souber da morte de alguém, ou se alguém se estrepou, se regozijam, se alegram. Há esse tipo de gente em cima de púlpitos, há esse tipo de gente pregando a palavra, há esse tipo de gente cantando e tocando, há obreiros, há pastores, há pastoras, há músicos e ministros perversos, truculentos, vorazes, homens que se vendem, pessoas sem caráter, corruptas, que têm a essência de Lúcifer ainda, que são filhos de Adão ainda, filhos da ira. Não pense você que quem entra da porta para dentro da igreja está livre de maldade. Não pense que todos que estão aqui são santos. Não pense que todos que ocupam cargos são perfeitos. Não pense que todos os ministros são regenerados. Há gente perversa, há gente ruim que maquina o mal, que forja, que engana, que liga, telefona, passa fax, e-mail, faz reuniões. Há gente maldita, ruim, dentro da igreja. São obreiros fraudulentos, Paulo diz. São inimigos da cruz. São nuvens sem água. São pessoas malditas. Seguiram após Balaão. Não só era um homem que tinha criação cristã, como tinha cargo. Cargo. E o que eu quero ensinar com isso aqui? Meu irmão, já dizia o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado,
Não é de maravilhar que até Satanás se transfigura de anjo de luz. Cuidado com esse anjo que você está encontrando. Você logo pode localizar o rabo dele. Você não conhece alguém pela piedade que professa, mas pelo fruto que dá. A palavra de Deus diz que o pior homem era rei de Israel. Então é esse tipo de gente. E eu não só me pauto na palavra, na escrita, como eu me pauto nos aconselhamentos. Eu sou responsável pelo aconselhamento de quase toda essa igreja. Muitas pessoas que sentam na minha sala e sentam diante da minha cadeira me assustam. Pessoas que chegam diante de mim, eu não sou bom como você pensava, pastor. Eu sou perverso, eu sou ruim, eu sou maligno, eu sou adúltero, eu sou tirano, não confie em mim. E é assustador muitas declarações que eu como pastor ouço da boca de algumas pessoas. Toda doçura, simpatia, ternura, apenas é uma maquiagem para esconder um ser tirano. Por isso, quando Samuel disse que ia escolher o rei e viu Eliabe, foi todo ungir ele, Deus diz: não Samuel, você está vendo só o exterior. Eliabe é pomposo, bonito, Eliabe é instruído, é acadêmico, é culto, mas eu tenho rejeitado. Por dentro Eliabe é perverso, é ruim. Vai e unja Davi. E nós vamos ver aqui quais foram as maldades de Manassés. Quais foram as ações que deram a ele o título de ser mais perverso da terra. Mais mal, qual foram os seus pecados, os seus delitos? Vamos ver as ações de Manassés, se elas são compatíveis às suas, se você se identifica com alguma delas, ou quem sabe com todas elas. Vamos ver que espécie de criatura, que mente sombria era a mente de Manassés. Vamos ver um estudo expositivo do capítulo 33. Versículo 2 diz o quê? Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Até aí. Primeira característica do ditador Manassés, do Hitler judeu Manassés. O que ele fez? Quando ele subiu, presta atenção. Israel sempre era advertido por Deus pela idolatria. Toda vez Israel levantava uma imagem de Baal, de Astarote, da rainha dos céus. Toda vez. Rei Ezequias vai e abole tudo. Não pode ter ídolo, imagem, não pode. Só pode adorar Yahvé, só o Deus vivo. Ezequias, o pai de Manassés, tira tudo do altar e limpa. Quando Ezequias morre, Manassés vai lá e coloca os ídolos tudo de novo. Coloca os postes ídolos, restaura o altar, levanta postes ídolos, Baal, Rinfá, Moloque, vai colocando os ídolos. Então a Bíblia é clara, ela diz: pois tornou a edificar os altos que o seu pai tinha derribado. Sabe o que Manassés fez? Eu vou contrariar o meu pai, o que o meu pai desfez, eu vou fazer. O que o meu pai fez, eu vou desfazer. Eu vou fazer tudo contrário às ordens que ele deixou. As regras, as leis, as disciplinas, os códigos, os preceitos, conceitos, mandamentos. Eu vou infringir todos eles. Eu sou uma máquina de transgredir a lei. Onde há regras eu as quebro, onde há disciplina eu as destruo, onde há limite eu os ultrapasso. Eu sou rebelde. Primeira característica, rebelião, rebelar-me, ir contra leis, ir contra preceitos, ir contra regras, passar todos os limites, impor todas as fronteiras. Essa era a característica de Manassés: insubmissão, rebeldia, tudo quanto era lei, ele infringia. É assim a característica de algumas pessoas perversas.
elas não querem ser dominadas por nada, por ninguém. Onde uma lei, onde a moral, bons costumes, ordem, disciplina e decência, ela destrói, ela tira a paz, ela infringe as regras, ela não gosta de ordem, de disciplina, ela não quer ser submetida a nada e a ninguém, e ela faz questão, ela aspira à rebeldia, seus pulmões inflam de desejo pela transgressão. Você não se submete a pai, a mãe, a pastor, a obreiro, a regras, as leis, a disciplinas, as normas, a conduta, a boa moral, a decência, a verdade. Pois essa é a marca de homens. Se você vê, Hitler infringiu todas as leis, Stalin todas as leis, os imperadores todas as leis, todas as regras possíveis que se estabelecem ante a elas quebra. Segundo, continua no versículo 2. Levantou altares aos Baalins e fez poste-ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Vamos lá. Baalins é o plural de Baal, o Deus da fertilidade, Deus das chuvas, da plantação, da colheita. Ele contraria o seu pai e se rebela contra as ordens do seu pai, os princípios do seu pai, que era nada mais que o reflexo da lei de Deus. Qual é a forma de se rebelar e contrariar o seu pai e a lei de Deus? Primeiro, Salomão, quando se perverteu com as mulheres, Salomão construiu, erigiu vários altares a deuses estranhos. Salomão se perdeu com tantas mulheres e construiu vários altares. Ezequias vem e destrói esses altares, porque só Yahvé deveria ser adorado, só Jeová, só Deus. Mas Manassés vai e reconstrói os altares que Salomão uma vez tinha feito. E ele erege alguns para os Baalins, vários altares para Baal, vários deuses refletiam adoração a Baal, por isso o termo plural Baalins. E o que o termo Baal simboliza? Presta atenção. O reinado de Manassés foi alguns anos após o exílio babilônico. Judá já estava mal das pernas, tinha um propósito, ele adorava Baal. Ele não estava adorando Baal só para afrontar Deus, só porque era um meninão que queria fazer graça. Tinha um propósito. A economia de Judá estava naufragando, não estava havendo colheitas. Baal é o Deus da fertilidade, que abençoava a safra dos cananeus, que abençoava as chuvas, que dava colheita, que dava lucro aos cananeus. O objetivo de Manassés erigir altares para Baal era para que chovesse, era para que prosperasse a Israel, era para que tivesse dinheiro. Ele está mostrando mais uma falha do seu caráter. Manassés era avarento, Manassés era materialista, Manassés usava as forças espirituais para promoverem as naturais. Era ávido por dinheiro, era ganancioso, materialista, avarento, todo aquele que tem amor ao dinheiro. Era uma das características de Manassés. Quantos irmãos estão plantados no nosso meio e são levados para campanhas de prosperidade? São pessoas que não estão na igreja porque querem a Deus, mas porque querem o que Deus pode dar. São pessoas ruins, são pessoas que querem se enriquecer às custas da fé, são pessoas que querem enriquecer às custas de Deus, são pessoas sórdidas, sujas, que negociam qualquer coisa para ficarem ricas. São pessoas que escondem atrás de uma falsa piedade, uma falsa modéstia, uma falsa humildade, o desejo pela glória da terra, o desejo pelos tesouros, as riquezas, os nomes na calçada da fama, o status. Pessoas que querem se banhar em ouro, em fama, em fortunas. Cristãos que são literalmente avarentos, miseráveis, mesquinhos. Esse era Manassés.
Esse era um homem extremamente materialista e vaidoso. E também erigiu altares para o exército dos céus. Você leu e está achando que é alguma coisa ligada a Deus, não. Os exércitos dos céus eram as estrelas, os astros, o sol, a lua. Manassés praticou astrologia, a adoração às estrelas, o culto à astrologia, o horóscopo. Manassés era místico, tinha uma propensão para o místico, para o ocultismo, para a magia negra. Era um homem sem limites, sem escrúpulos. E a Bíblia diz assim, que ele levantou atrás de Baalins, fez postírios e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Entendeu? Ele adorou Baal e a astrologia. E diante deles se prostrou e o serviu. Ele precisava de uma consulta mística e ele precisava de prosperidade financeira. Manassés era um homem sem caráter. Manassés se vendeu porque tinha interesse nos benefícios que esses deuses podiam se dar. Então ele não teve menor temor de ignorar Yahvé e se dobrar a Baal, e se dobrar aos astros, pois a adoração dele ao Deus verdadeiro não estava dando a ele lucro. Então ele se vendeu, é um homem sem caráter. Por que ele adorou Baal e os deuses dos céus, as estrelas? Ele se prostrou e ele o serviu, porque movido por interesse, movido pelo ganho, movido por aquilo que iria beneficiá-lo. Nós conhecemos pessoas assim, interesseiras, movidas por algum lucro, movidas por algum benefício, e por causa desse suposto lucro, esse lucro que virá de meios ilícitos, ilegais, de maneira a levar você a infringir as leis, esse tipo de lucro está fazendo muito cristão se dobrar, está fazendo muito cristão quebrar suas convicções, está fazendo muito cristão virar as costas para Deus e se vendendo. A mídia está comprando cantores gospel, a mídia está comprando pastores gospel, a teologia da prosperidade está fazendo homens santos, piedosos, humildes serem verdadeiros bonecos de Satanás. Por que eles se vendem? Porque são pessoas sem caráter. Amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para todo sempre. E terceiro, Manassés era idólatra. O que é idolatria? Aquele que adora ídolos, que adora imagens, que faz de um objeto feito por mão o seu alvo de culto a Deus. E ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, e esse é meu nome. A minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Manassés se atreveu a adorar um Deus de pau e de pedra. Manassés era audacioso, Manassés era petulante, era um idólatra. E a idolatria massacrou Israel em todo o Antigo Testamento. Era o caráter dele, um mau caráter. Vamos continuar. 33. Agora o versículo 6. E queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Meu Deus, olha aqui o nível da perversidade de Manassés. Olha o serial killer aparecendo agora. Olha
o homem sem coração. Sabe o que ele fez? Uma das práticas que Deus mais abominava e abomina: o sacrifício humano. Extremamente proibido na lei de Moisés, era só sacrifícios animais. E eu não creio que a filha de Jefté foi sacrificada, porque Jefté jamais quebraria um princípio da lei sacrificando a sua filha. O sacrifício foi ela manter a virgindade até sua morte. E quem tinha essa prática? Os filhos de Amon, os amonitas. Ofereceu seus filhos para o deus Moloque, da onde vem Moleque. Era um deus de barro, com uma boca enorme e fogo dentro desse Deus. As mães e os pais, para adorarem esse Deus, ofereciam o recém-nascido, a criança, para esse Deus, e jogavam dentro da sua boca, e eram incinerados as crianças, eram mortas. Manassés, um judeu, sacrificou pessoas, algo abominável aos olhos de Deus. Mas como não bastasse, sacrificou membros da sua própria família, sacrificou seus próprios filhos, levou seus filhos para serem queimados para o deus Moloque, uma coisa asquerosa, hedionda, abominável aos olhos de Deus. Foi o que Manassés fez. O que Manassés demonstra? Qual a característica do caráter que ele demonstra? Queimando seus próprios filhos. Era um homem frio, era um homem sem coração, era um homem mau, era um homem perverso, era um homem calculista, era um homem diferente. Pode haver pessoas no nosso meio que são más, pessoas sem coração, que tomam decisões sem o menor sentimento, que maltratam, denigrem, hostilizam, judiam das pessoas, sem qualquer peso na consciência e no coração. Existem pessoas assim, pois eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas extremamente frias, geladas, capazes de coisas terríveis como essas. Essas eram outras características. Primeiro, rebelde, insubmisso. Segundo, idólatra, materialista e avarento, supersticioso e interesseiro. Depois, frio, sem coração, mau, perverso. Por quê? Sacrificava seres humanos. O que eu aprendo aqui? Quando ele sacrificava os seus próprios filhos. Há pessoas no nosso meio, escute, há pessoas no nosso meio, que o principal alvo das maldades delas são as próprias famílias. Pessoas que sacrificam a semelhança de Manassés, seus próprios lares. Meninas e jovens que são as criaturas mais perversas diante dos seus pais. Jovens aqui que hostilizam suas mães, denigrem, maltratam, são perversas, são perversos, pais perversos que hostilizam as esposas, mães perversas que hostilizam os filhos. A própria família é alvo da atrocidade, a própria família é alvo da gelidez, a própria família é alvo do seu ser maquiavélico. Se dizem cristãos. É claro que nós sabemos, não ia falar agora, né? Mas é claro que nós sabemos que não são, né? Está ali vendo o relógio contando os dias para descer no Hades, no Geena, no Tártaro, no Sheol, no inferno. Era a característica de Manassés. Queimar os seus próprios filhos. Quem está grávida aí tem filho até 1 ano. Você já imaginou teu marido, você pegar ele botando gasolina no teu filho e queimar? Que espécie de cidadão seria esse? Uma cadeira elétrica para esse camarada é pouco. Que espécie de mãe, se atirasse gasolina no seu filho de 1 ano, 5 meses, 3, 1 dia, seria essa mulher? Tinha que ser picada em 1000 pedaços. Que espécie de ser?
Pois Manassés era esse homem. Manassés fazia Jason, Fred Krueger, Bandido da Luz Vermelha, Charles Manson, o maníaco do parque, Elias Maluco, fazia qualquer um desses aí ser gatinhos, criancinhas que chupam pirulito, porque ele queimou os próprios filhos para um deus pagão chamado Moloque. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinfom. Agora, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria. Olha o que esse maldito fazia. Olha o que esse ser fazia. Queimava filho, adorava Baal, adorava as estrelas. Agora, consultava adivinhação, era agoureiro, aplicava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiros e prosseguia em fazer isso. Primeiro, usou adivinhações. Manassés é um cara que consultava búzios, tarô, simpatias, lia a sorte, consultava o horóscopo. Era um homem místico, sincrético. Manassés consultava necromantes, médiums, espiritismo. Manassés era um espírita. E a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. A doutrina espírita é uma farsa, não encontra apoio nas escrituras. Manassés mexia com feitiçaria. O que é isso? Macumba, magia negra, umbanda, quimbanda, candomblé, ocultismo. Era um rei perverso, sincrético, misto, um misticismo terrível. Sabe como eu resumo aqui o caráter de Manassés? Como é que pode consultar tantos deuses ao mesmo tempo? Peraí, pastor, ou é espírita, ou é macumbeiro, ou é astrólogo, ou é consultar mortos, médium. Por que esse sincretismo? Esse sincretismo revela o caráter de Manassés. Sabe que religião que ele cria? Nenhuma. Ele era incrédulo, porque ele abandonou o Deus verdadeiro e se misturou nesses mistos de adoração. E na verdade o propósito não era dar crédito a nenhuma divindade, era o interesse e o status que aquilo dava. No fundo, Manassés era incrédulo, era ateu, era um homem que não cria em coisa nenhuma da lei, não cria que o mar vermelho abriu, não cria que pão do céu choveu, não cria em nada. Ela está procurando algo que satisfaça a sua carne. O sincretismo é uma maneira de incredulidade. Quantas pessoas entre nós? Qual que é a marca de um homem truculento? Incredulidade. 7. Versículo 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi a Salomão seu filho: nessa casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não removerei mais o pé de Israel da terra, que destinei aos seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo que tenha mandado, por toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Quer saber outra característica do caráter do homem mais mau? Ele levantou um altar para Baal, para as estrelas e para esses deuses, na porta do templo e dentro do templo. Isso é uma afronta a Deus. Mas uma coisa que eu ponho a imagem de Aparecida aqui, é uma afronta para o Senhor. Eu não posso fazer isso. Onde você tem alguma coisa aqui que evidencia a nossa fé? Não pode existir. Nenhum material pode apegar a nossa fé. A nossa fé num Deus invisível, mas real. Ela não pode estar limitada a um objeto. E se eu colocar aqui uma imagem, vamos pôr para ficar mais, do pastor Paulo. Eu coloco ali para você fazer o nome do pai para ele. É uma afronta. Ele colocou o post-it Baal. Baal é a abreviação de Satan. É uma afronta. Sabe o que Manassés revela? Manassés era um blasfemo. Manassés era um irreverente. Manassés era um incircunciso.
Manassés era um homem sem temor a Deus, um blasfemo. A palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Manassés, eu tento. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Manassés, eu tomo. Não erigirá outro poste, outro Deus a não ser o seu único Deus. Eu coloco. Versículo 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Com toda aquela truculência, aquela perversão. Porque, presta atenção, uma pessoa muito perversa, muito maldita, muito ruim, ela não é burra. Até para ser mal tem que ser inteligente. Ele era persuasivo. Ele fez errar todo o povo de Judá. Ele fez os seguirem na sua maldade. Andem pelos meus caminhos, Judá andava. Adorem Baalins, Judá adorava. Queimem incenso. Ergam altares. Blasfemem. Murmure. Qual a outra característica de um ser perverso? São persuasivos. São lisonjeiros. São sagazes, são influentes. O dragão com a sua cauda arrastou, Satanás persuadiu anjos incorruptíveis. Essas mentes atrozes, megalomaníacas, essas pessoas perversas conseguem influenciar. E aqui o termo que diz que ele fez errar os moradores de Judá, como que ele fez errar? Essa forma que ele fez errar uma nação inteira, se ele fez todo mundo seguir ele, é que eles fizeram acreditar no que ele fazia e falava. O que ele fazia e falava era engano, erro, idolatria e abominação. Como ele conseguiu fazer aquelas pessoas acreditarem? Isso mostra outras características do caráter: persuasivo, mentiroso. Outra face do caráter de uma pessoa perversa: ela é mentirosa, ela é articulada, ela sabe usar os lábios, ela é inverdadeira. Mentira é uma das marcas de um ser perverso. Ele era dissimulado, ele sabia dissimular, ele sabia persuadir e ele sabia dissuadir. Dissimulado, cínico, inventador de história, vítima, teatral, uma pessoa extremamente pertinaz, lisonjeiro, maquiavélico, persuasivo, dissimulado, mentiroso. Com todas essas facetas da sua característica, Manassés envolvia, seduzia, hipnotizava todos a seguirem. 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Sabe o que aconteceu? Deus envia profetas, envia uma palavra, mensageiros. Manassés, para com isso. Manassés, olha a tua vida. Manassés, volta para Deus. Manassés, você está cego. Manassés, você é idólatra. Sabe o que Manassés fez? Porém não deu ouvidos. Esse não dar ouvidos reflete mais alguns traços da personalidade. Por que Manassés não deu ouvidos? Porque o homem mais perverso da terra tem outras características que o caracterizam perversos. Ele não deu ouvidos porque ele era soberbo, ele era arrogante, ele era orgulhoso, ele era vaidoso. Essa é a característica de um homem mau: soberbo, prepotente, individualista, autossuficiente, arrogante, vaidoso, aquele que não dá ouvidos a ninguém. Não há pai que o contrarie, não há pastor, não há ninguém que o mude de ideias, pois ele é autossuficiente, ele é vaidoso, ele é soberbo, ele é prepotente, ele é individualista, e ele não dá ouvidos a ninguém, pois o seu coração é uma pedra de gelo.
O último agora. Marca, Crônicas, e volta em 2 Reis. A última característica dele, essa é a melhorzinha que ele tinha, tá? Essa ele é bonzinho. 2 Reis, 21. Versículo 16. Outra marca do caráter de Manassés. Além disso, 2 Reis 21, 16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um lado, de um extremo ao outro. Afora o seu pecado com que fez pecar Judá, praticando o que era mal aos seus olhos. Última característica de Manassés: um assassino, um serial killer. Matou seus próprios filhos, matou filhos de outras pessoas. O historiador Flávio Joséfo diz que Manassés, todos os dias em Jerusalém, era ordenado sacrifícios humanos, por mando de Manassés. Manassés foi o homem que mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Era um sanguinário, era um rei maldito, matava crianças, matava velhos, matava os próprios filhos, matou profetas, cerrou Isaías ao meio e ordenava sacrifícios diários, humanos. O pior de tudo, sabe quanto tempo durou essa maldade? Olha para mim, 55 anos, quase. Foi o rei que mais reinou. Sabe o que significa? Que a maldade de pessoas pode durar muito tempo. Pessoas são ruins, más e perversas durante um longo período de vida. Olha a consequência de quem vive assim. Vamos ver logo no 11. 2 Crônicas 33, você volta lá. 2 Crônicas 33, versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram-no em cadeias e o levaram à Babilônia. Até aí. O que aconteceu? Os exércitos da Síria invadem a Judá. Os assírios tomam Manassés do seu trono e o prendem, o atam em cadeias, colocam ganchos nos seus narizes e os levam para a Babilônia cativos. Sabe o que aconteceu com Manassés? Ele foi destituído do trono, ele foi preso, amarraram ele com correntes. Crianças colocaram ganchos no seu nariz, estava preso com um gancho, com um anzol, estava dominado. O que é o retrato aqui? Manassés foi capturado como um animal, humilhado, jogado na prisão, como aquele serial killer que é apanhado pela polícia, como aquele assassino, como aquele ser apanhado, algemado, como aqueles bandidos de alta periculosidade em camisas de força, com máscaras de proteção, lançado numa prisão escura, sombria, digna do teor das suas ações. Ali Manassés, como assassino na prisão perpétua, como aquele ser no corredor da morte, pronto a ir para a forca, para a guilhotina, para a cadeira elétrica, estava ali Manassés. Imagina a cena, aquele ser truculento, maldito, preso numa masmorra, amordaçado, acorrentado, com um gancho, um monstro, um animal sem escrúpulos. Possivelmente Manassés não estava sentindo dor alguma, possivelmente Manassés não estava sentindo qualquer remorso. Um animal asqueroso e enjaulado. Acabou para Manassés. Um homem que seria um desafio para qualquer ciências humanas. Um homem que desafiaria o melhor psicanalista, o maior psiquiatra, todos os ramos da ciência, todos ele desafiaria. Uma mente tão corrupta e depravada, um homem tão mau, que poria à prova o diploma de muitos PhDs, estava lá. Talvez você entrou aqui, tem traços semelhantes aos de Manassés.
Talvez você entrou aqui e tem características semelhantes à de Manassés. Talvez você entrou aqui e você é um rebelde, insubmisso, que desrespeita e transgride lei após lei. Talvez você entrou aqui, você está adorando Baal, porque é avarento, porque é mesquinho, porque é materialista, diferente. Talvez você é uma pessoa que tem influenciado outras, fermentado. Talvez você é imoral. Talvez você é assassino, bandido, perverso, como Manassés. O que nós diríamos no caso de Manassés? O que as ciências poderiam dizer? A medicina, ou até mesmo nós. Manassés é um caso perdido. Manassés é um desafio para a ciência. Manassés é uma criatura irrecuperável. Deixem-no apodrecer na masmorra. Meu destino é como Manassés, os ganchos, as correntes, as masmorras, os pesadelos, a esquizofrenia, a camisa de força, os antidepressivos, para me controlar. Eu tenho que estar à margem da sociedade. Desativem-me, eu faço mal às famílias. Talvez você pense assim. Será que há essa possibilidade para você? Será que há como recuperar um homem como esse? Será que um homem maldito, corrupto, como você, uma mulher, uma criança, um jovem, que já fez e faz coisas que não temos ideia, será que uma criatura dessa que desafiou e pôs no chão Hitler, Stalin, Mussolini, os imperadores? Eu quero dizer uma coisa para você: há esperança para você. Você pode se recuperar. Houve esperança para Manassés, naquela prisão sombria, escura, asquerosa, condenado a toda sorte de condenação. A luz brilhou sobre ele. Um raio de luz brilhou. A esperança brilhou sobre Manassés. Brilhou. Ele se recuperou. Ele se converteu. Ele se tornou um homem bom. Ele foi salvo. Olha só o que diz no versículo 12. Estamos terminando. Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Naquela prisão sombria e escura, começa a brilhar a luz. Manassés começa a se humilhar. Manassés começa a se arrepender. Manassés começa a se refletir. Manassés caiu em si. Manassés viu que estava equivocado, errado, viu que era um monstro. Manassés percebeu o estado asqueroso que se encontrava. A Bíblia diz que se humilhou. Meu irmão, o Espírito do Senhor começou a trabalhar no monstro, no serial killer. O Espírito de Deus amoleceu, amansou a fera. A fera começa a se arrepender, a fera começa a ser subjugada, a fera começa a se quebrantar e se humilhar. Se humilhou. O que eu aprendo aqui? Não há corrupção que o Espírito Santo não seja capaz de vencer. Não há coração de pedra que a palavra de Deus não tenha poder de esmiuçar. Não há monstro sinistro que a graça de Deus não possa recuperar. Manassés se rendeu. Talvez você necessite de um calabouço. Talvez tenha que colocar um gancho no seu nariz, cadeias, e levar você para algo sombrio e escuro. Mas isso não é para você apodrecer lá. É para Deus dizer: eu posso te recuperar. Há poder em mim para isso. E aquele monstro bufando. Começa a ver um fecho de luz entrando. Um fecho de luz raiando. Um fecho de luz tocando. O que é isso? Pergunta ele. Por que o meu coração está mudando?
o que eu estava fazendo? Por quê? Porque eu matei tanta gente? Por que eu magoei minha mãe? Por que eu fui tão tirana com meu marido? O que eu fiz com meu Deus? O que eu fiz com meu Deus? O que eu fiz com a minha mãe? O que eu fiz comigo mesmo? Perdoe-me, Senhor, perdoe-me. Sabe que luz é esta que entrou na fresta daquela prisão e tocou no monstro? Era a graça maravilhosa. Foi a graça recuperou, fez ele se humilhar, confessou seus pecados. É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que não tem limites e fronteiras. Não tem seres, não tem demônios, não tem ninguém que pode segurar. Oh, o poder de Deus para restaurar um homem. Era a graça. Versículo 12, 13. Lhe fez oração. Aquele incrédulo, aquele que invocava outros deuses, o idólatra, o blasfemo, o irreverente, o monstro caluniador, aquele que extirpou o culto a Deus, o homem que não crê em nada, o homem que desafiou Deus, o homem que blasfemou sem temor reverente, agora ora ao Deus dos céus, agora se humilha e reconhece a grandeza desse Deus. Ele clama por um Deus vivo, ele clama por um Deus que tirou do Egito o seu povo. Ele reconhece a Deus. É a forma de você ser curado. 13. Olha só. E Deus se tornou favorável com ele, atendeu-lhe sua súplica e o fez voltar para Jerusalém. Meu irmão, veja Deus. Meu irmão, segundo a lei, o que tinha que acontecer com Manassés? Destrói esse canalha, rasga no meio esse imbecil, pulveriza, trucida, fulmina, chicoteia, dá as bestas do campo, destrói esse monstro. Sabe o que está dizendo? Deus perdoou a besta selvagem, Deus perdoou o monstro, Deus o recolheu. A Bíblia diz que Deus o fez voltar para Jerusalém, voltou para o seu reino. Deus o libertou. Ele tinha saído de Jerusalém para a Babilônia. Deus o tirou da Babilônia, permitiu que ele voltasse a Jerusalém. Deus o livrou. E Deus disse: filho, retorne para sua casa. Vá para sua casa, filho. Vá para o teu lar. Vá para Jerusalém. O que significa? Jerusalém, casa de Deus. Jerusalém, igreja. Jerusalém, lugar de salvos. Manassés, tu estás agora entre os eleitos. Tu foste perdoado, Manassés. Tu foi lavado pelo meu sangue, Manassés. Retorna para o aprisco do teu pai. Retorna para o corpo de Cristo, ao qual tu és membro. E Manassés, tu és meu, por bom preço te comprei, te resgatei da vã maneira de viver, te salvei da boca do lobo. Manassés voltou para casa. O que significa voltar para casa? 50 anos devia estar reinando. Volta para casa, Manassés. Eu destruí tudo. Eu acabei com a minha vida. Manassés, recomeça. Volta para o trono. Conserta tudo. Faz de novo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te ajudo.
eu te dou uma nova chance. Reconstrói teu ministério, reconstrói tua vida, começa de novo. Senhor, já passaram 50 anos. Não, Manassés, não importa quantos anos se passaram, há esperança para você. Eu sou o Deus da segunda chance. Vamos ver a prova, se Manassés mudou ou não. Último tópico, versículo 15. Vamos ver o monstro, o ogro, a besta, se ela mudou. Tirou Manassés da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graça. Ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Até aí. Manassés se tornou um homem bom, um homem honesto, um homem simples, um homem humilde, um homem santo. Restaurou o culto do Senhor, se santificou, varreu os ídolos. Ele foi transformado. Último versículo, o 20. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon seu filho reinou em seu lugar. Qual que foi o final de Manassés? Descansou. Você já viu o ditado? Que ele descansa em paz. Descansou em paz. O ser truculento foi transformado. Se arrependeu dos seus pecados. Nasceu de novo. Foi feito um homem bom. Uma criatura doce, pura, boa, honesta. Isso foi provado por obras. Restaurou todas as coisas. Despojou os altares de Baal, os deuses estranhos. Foi um bom pai, um bom marido. Foi santo, foi justo. Foi transformado. Foi um cidadão de ordem, de bem. Se purificou, venceu a imoralidade. Saiu do cativeiro, criou seus filhos. Ministrou o culto ao Senhor. E morreu. E foi salvo. O que é que eu quero dizer? Há esperança para você. Deus pode transformar você, esteja o estado que você estiver. Deus pode salvar você. Deus pode perdoar qualquer pecado que seja. Deus pode constituir, Deus pode curar qualquer disfunção psicológica, emocional, física, seja o que for. Eu não tenho mais nada para te falar, nem para te convencer. Eu só tenho essa mensagem. Eu só tenho essa palavra que eu te preguei. Eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro, eu não tenho técnica, eu só tenho a mensagem que Deus mostra, que pegou um homem do mais perverso da história e o transformou num homem de Deus, num homem santo, o salvou, o transformou. E ele está dizendo, por que eu não faria o mesmo com você? Meu irmão, o aguilhão, o ariete da graça está colidindo com a blindagem do teu coração. Creia na graça. Creia na bondade de Deus. Confie no Senhor. Ele pode fazer com você. Se você é esse homem, se você é essa mulher, curve sua cabeça e ore agora. Comece a orar agora.